Não, e lá está, se nós pegarmos nos pontos e quisermos colocar os resultados, é muito difícil contrariar certos resultados que nós estamos a ter. Claramente nós não estamos melhor. Mas você concorda que se os indianos e os paquistaneses viessem pra trabalhar, contribuir com a sociedade e cair fora em 5 anos, estava ruim pra maioria dos portugueses? O problema é que eles vêm pra ganhar dinheiro e não vai, explode o índice de estupro, não é isso? Claro. Vocês gostam de dizer violações, não é isso? Violações, como vocês falam? É isso, violações, exatamente. Não, eu acho que tem tudo a ver também com o tipo depois de cultura que tu queres ter na tua sociedade. Não, mas se o cara ficar 5 anos aqui, cai fora, se lasca, não é isso ou não? Exato, exato. Não, também o maior problema para mim, o que me faz confusão é que eles vêm sempre trabalhar em setores muito precários. Ou seja, também não vou... As pessoas dizem, mas eles estão a contribuir para a segurança social. Estão mais ou menos, porque o salário deles é o salário mínimo. E tens muita gente que se vai aposentar e vai se reformar, que tem reformas muito elevadas. Tipo, isto também não chega. Nós precisamos de salários ainda mais altos, não é com os salários mínimos. Se a gente agora privatizasse só a saúde e a educação e acabasse com esses conselhos de merda que tem aqui, que nunca deveria existir em nenhum país decente, coisa fascista mesmo. Mas uma prova de que Salazar era esquerdista. Porque a Revolução Socialista nunca acabou com os conselhos, ao contrário, aumentou. Eles nunca acabaram com a saúde pública, ao contrário, aumentaram. Eles nunca acabaram com a educação pública, ao contrário, aumentaram, não é isso? O socialismo, ele é de esquerda. Hitler é de esquerda, Mussolini é de esquerda. As políticas públicas, todas de Salazar eram de esquerda. A única coisa de Salazar de direita era o discurso que ele falava e não fazia, não é isso? O quê? Conservadorismo. É que ele falava e não fazia. Porque quem ama a família não faz só... Quem ama a família não faz o Estado controlar a saúde e a educação da criança. Dá liberdade ao pai e à mãe de educar, não é isso? Ele estava violando, inclusive, o mandamento bíblico e a autoridade, o mandato bíblico dos pais, não é isso? Ou não? A ideia dele seria que o Estado iria aparecer para colmatar as falhas que o privado não tivesse interesse em explorar. Mas o meu problema está sempre no se o privado não tem interesse de explorar, é porque provavelmente isso não deveria ter sido explorado. Não tem grande interesse. O Portugal tem interesse de ter pirâmides maiores que a do Egito? Pois é, algum desses caras pode achar que lá não tem um prédio de 120 andares na Coreia do Norte? Estás a falar bem. Quantos países hoje estão construindo capitais apenas e somente com dinheiro chinês para afastar a população dos políticos? Indonésia, Egito, dezenas aí de países aí estão construindo capitais para afastar a população dos governantes, não é isso? Okay. Pois é, essa merda que eles vão querer. Gastar dinheiro, endividar gerações futuras pra fazer obras que vão enriquecer os amigos do rei e dar mais poder a eles, não é isso? Isso, no fundo, o que estás a dizer é quase como... É uma prevenção. Porque o problema do Estado é, mesmo que começasse com as boas intenções, ele ia acabar mal. Porque as pessoas iriam ter noção que depois podiam aproveitar o Estado a seu favor, não é? No Brasil, o principal problema do Brasil hoje é crime. A maioria dos brasileiros não querem Bukele. Eles querem um Suharto. Eles querem que mate 1 milhão de vagabundos, não é isso? Caramba. Se você for brasileiro e eu estiver mentindo, me desmascare aí. A maioria das pessoas, eles não querem ver vagabundo preso mais. O judiciário brasileiro é pró-vagabundo. É a favor a maioria das audiências de custódia, o cara vai solto. Ele é preso em flagrante e sai em 5 dias. A população brasileira tá cansada. A maioria dos brasileiros já teve a arma apontada na cara. Tipo, não é como vocês aqui, que as pessoas estão acostumadas a ver defunto no chão e a ter gente cometendo arma, ameaçando, chamando você de vagabundo e tomando suas coisas, que às vezes é 2, 3 anos de sua poupança. O cara quer o cara morrer, não é isso? Aqui não tem, você não consegue nem imaginar a maioria da população de Portugal querendo exterminar 1 milhão de vagabundos, não é isso? Mas isso que o povo brasileiro quer. A outra solução. Mas a maior queixa que eu ouço aqui de Portugal é o custo das residências, não é isso? Por que a residência em Portugal é cara? Por causa dos filhos da puta, me perdoa a expressão, comunistas. O cara tabela o preço do imóvel, tem gente morando, pagando 14 euros no imóvel, custa 1 milhão de euros, você não consegue botar o cara pra fora legalmente. Quem é que vai investir? Quem vai investir, colocar dinheiro em um país que tem foice e martelo na esquina, que o foice e martelo governa mais de 50 anos, e pior, que você aluga pra uma pessoa, ela se torna deficiente, idosa, seja lá o que for, e nunca mais você consegue um aumento, você não consegue botar o cara pra fora de sua casa. E depois tens o imposto e sabes que isto muda muito, muda de governo, muda tudo, não tens previsibilidade, não arriscas. Pois é. Não vais fazer casas. Portugal é um ambiente de investimento? Não. Com certeza não. Não, lá está, depois vai dizer vai de encontro àquilo que eles dizem. É de especulação. Claro que é de especulação. Não vai haver outra hipótese. Mas agora investir, criar riqueza, não. Eu inclusive, vou dar 2 propostas aqui para vocês arrecadarem bilhões de euros, se você quiser. Você já ouviu falar no negócio chamado Global Entry nos Estados Unidos? Global Entry. Tem a ver com o quê? Com pessoas... Se você... tem pessoas que entram e saem dos Estados Unidos muitas vezes por ano. Okay. Por exemplo, eu acabei de receber uma notificação para eu comparecer numa audiência amanhã daqui a menos de 12 horas. É isso. Tem pessoas que pagam nos Estados Unidos $1.000 por ano pra fazer um KSI prévio, pra fazer um cadastramento e tal, e ter uma entrada num país em menos de 20 minutos. Esse brother aqui, esse meu segurança, demorou mais de 4 horas, demorou 4 horas e 20 pra entrar nesse país.
Se a hora dele valesse $500, se ele fosse um médico pra fazer uma cirurgia, se ele fosse um artista, se ele fosse um jogador de futebol, quanto custaria essas 4 horas dele? Verdade. Valia a pena pra ele pagar 1.000 euros ou 500 euros Claro. e passar por uma filinha rápida? Então não. É isso. Vou dar outro exemplo. Quantos anos você tá esperando a análise do seu passaporte? 6 anos. É isso. Existem Em Portugal? existem centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que deram entrada nos últimos 6, 7, 8 anos de processo de nacionalidade, que a lei portuguesa reconhece, filhos e netos de portugueses, os descendentes lá dos judeus e tudo mais, que não tem o pedido analisado. Eu não tô falando vender passaporte, não. Eu tô falando pagar para o cara contratar alguém e dizer sim ou não. Cumprir a porra da lei de Portugal. Se passasse uma lei dessa e, sei lá, 300 mil pessoas pagassem 5 mil euros, seria quanto? Hein? Ok. Certo. O Portugal tá deixando de arrecadar bilhões pela sua falta de eficiência, né? E se você Mas botar isso é em isso tudo. no ouvido do primeiro-ministro, ele chega e vai ficar molhado. Ele vai ter a excitação de pensar no dinheiro, o que é que ele vai fazer com esse aumento arrecadatório, não é não? Você não acha não que os comunistas vão gostar dessa ideia? Mas Hein? eu, O quê? mas eu acho que ainda assim isso não iria acontecer. O quê? Acho que ainda assim não iria Ele acontecer. ia ovular, eu quero agora, não é isso? Hein? Você acha que o político não ia gostar dessa ideia desse projeto, não? Eu acho que eles gostam de todas as formas que possam arrecadar. Arrecadar, né? É verdade, é verdade. Mas ainda assim acho que também são cansados, têm preguiça. Tem que ser uma ideia muito mais fácil. Mas de arrecadar dinheiro? Não, De eu- ganhar 5 mil reais pra botar na frente na fila? Sim, sim, sim. Opa, sabes que eu digo isto? Porque há coisas que são tão óbvias que parece que davam mais dinheiro, mas eles também não mexem, portanto eu não Por sei. exemplo. Teria agora que pensar várias coisas, mas imagina isto. Tu estás a querer cativar pessoas para investir em construir casas, não é? A primeira coisa que tu irias pensar o que era? Bom, vou baixar aqui os impostos porque eu também vou arrecadar mais no fim. As pessoas vão construir casa, eu vou arrecadar mais. Nem isso fazem. Rapaz, quando eu tava aqui na época eleitoral e vi faixas prometendo redução e tabelamento de aluguéis. Rapaz, você vê um negócio desse, quem é maluco de comprar E se o cara não pagar, você tira fácil do seu imóvel? Mas não. Não, isso é uma ideia que, pronto, não faz grande sentido. Não existe propriedade privada nesse país. Agora, Não. no Brasil é pior. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente teve um escândalo que ainda não tem números exatos. Tá entre 70 e 100 bilhões com B, de descontos ilegais em aposentados. O cara já é velho e tal, e começava a descontar coisas que não existia, que era pura corrupção, algum sindicato, uma associação que ele nunca se filiou, empréstimos bancários que o cara nunca pediu, e aí davam dinheiro ao cara e cobrava 3 vezes mais, porque eram juros assim exorbitantes. Uma pessoa num país desse vai confiar no sistema bancário? Para um banco fazer centenas de milhares, se não milhões de contratos ilegais e movimentar dezenas ou centenas de bilhões, significa que o banco é uma organização criminosa, não é isso? O banco e o governo são organizações criminosas, né? Pelo menos eles funcionam como organizações criminosas. Não tem como isso acontecer sem bandido na Previdência, como você chama aqui, na Previdência, não é isso? Sim, E não tem como acontecer. Não é o banco, não é alguém do banco ser criminoso, é o banco inteiro. É o compliance, o board, a estrutura inteira do banco ser criminosa, não é isso ou não? Ok? Não, isso é assustador. Mas você confia num banco desse? Você vai confiar na Não, não Previdência pode. dessa? Mas repara, e agora O quê? repara que tu tens o pessoal mais à esquerda, tipo, imagina um comunista, a dizer que a banca é corrupta de direita, ou que está A banca portuguesa foi criada pela Revolução. Os únicos ricos nesse país são descendentes da Revolução. Todo mundo sabe disso. Pois. É mentira o que eu tô dizendo? Mas a questão é que a comunicação que é passada é dessa forma, que a banca está Quem sempre são os associada donos da ao Sonai? ao Quem são os capitalista. donos do Jerônimo Martins? São pessoas que estão em Portugal há séculos ou são filhos da Revolução? Hein? É verdade, O quê? é verdade. Não, mas lá está. Isso, quando não é esquema de corrupção, como o Banco Espírito Santo, a Telefônica, não é isso? Certo. Mas Portugal Telecom, não é isso? Exatamente. Isso não é mais antigo. Mas não deu? E quebrou por Deu, corrupção. deu. Inclusive com a Sim, mão de sim. Lula no meio, não é isso? Pois, essa parte.